E aí, gurizada? E aí, Elton? Beleza, cara? Beleza, como tá? Tudo bem comigo. Primeira coisa, obrigado por aceitar o convite de participar. Acho que vai ser Obrigado uma eu. conversa muito boa. E como começo normalmente é perguntando assim, como é que tu veio parar nesse mundo de SAP? Uma longa trajetória, né? É assim, às vezes a gente cai no SAP meio sem querer, né? Você não está prevendo que isso vá acontecer. Mas comigo foi engraçado, Renan, porque é assim, cara, a gente costuma sempre dizer isso, eu não sou um cara de TI, não sou de tecnologia, sempre fui do negócio, a vida toda. E eu comecei, não sei se você sabe, mas a minha vida profissional mesmo, quando eu despertei para a questão profissional mais aprofundada, era no Grupo Gerdau, onde eu trabalhei quase 15 anos, né? E lá nos idos de final dos anos 90, 96, 7, a gente começou a ser envolvido num projeto, que era um projeto de renovação lá que estava acontecendo, e era um projeto SAP. Cara, quem sabia o que era SAP em 96, 97, né? Ninguém sabia nada, a gente também não sabia nada. E eu sei que eu fui, então, destacado, na época eu trabalhava como um gestor administrativo, cuidava lá de gestão de estoque, tinha pessoal, tinha recebimento, compras, estava uma galera toda que trabalhava na minha área lá. E eu fui destacado, então, para fazer um curso, né, um cursinho básico para entender que figura é essa, o que é SAP, né? Beleza. E eu fui, na época, eu estava trabalhando no Sul, né, no Paraná, e fui fazer um curso em Curitiba lá e conhecer o tal do SAP. E eu me surpreendi muito rapidamente, porque assim, eu estou falando de 97, que acho que foi esse curso que a gente foi fazer lá, e eu estou dizendo, cara, uma versão completamente diferente do SAP de hoje, né? A gente estava falando de uma 30F, se não estou enganado. Era uma tela horrorosa, né? Uma versão assim que você olha e fala, cara, consigo trabalhar com isso? Será, né? Mas teve um conceito que surpreendeu bastante, cara, que foi a questão do sistema ser integrado. A gente não sabia o que era isso na época, né? Aquela coisa do tempo real, de você gravar uma ordem de venda, gerar uma necessidade no MRP, aquela coisa toda. Isso não era o nosso dia a dia, né? Eu lembro que a gente tinha sistema na época lá e a gente fazia fechamento no final do dia, transmitia para a matriz consolidar. Então, era uma coisa distinta, né? Muito diferente do que a gente fala hoje, conhece em termos de sistema. E aquilo me chamou atenção na época. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Quer dizer que a hora que eu criar um faturamento, alguma coisa, isso reflete na contabilidade? Hoje é tão natural falar isso, mas há 20 e poucos anos atrás, você fala, era novo, né? E era aquilo mesmo que eu estava entendendo. E outro ponto curioso, quem estava nos dando o treinamento era um bando de moleque, cara. Sabe, meninada? Meninada mesmo. Eu falei, nossa, gente, essa meninada envolvida nessa tecnologia, nessa coisa toda. Então, foi bem interessante isso, né? E chamou atenção. Bom, fiz o curso, voltei para a empresa com essa coisa na cabeça. E decidi, falei, eu preciso saber mais sobre isso, né? Preciso saber mais, me interessou, achei interessante, gostei do tema e percebi que tinha uma tendência super bacana dentro do contexto ali, o que aquilo ia agregar de valor para a companhia, enfim. Comecei a procurar questões relacionadas a SAP. Pensa você em 97, entrando no KD, porque não tinha Google, né? Entrava no KD e procurava lá SAP. O que é SAP? E, cara, quantas respostas, quantos retornos você tinha? Quase nada, tá? De toda forma, persegui, continuei buscando literatura, tentando aprender alguma coisa. Uma questão bastante curiosa, na época também, lá em 97, eu falava muito pouco inglês, quase nada, né? Então, muitos retornos que eu tinha lá nas buscas eram em inglês, eu não conseguia interpretar aquilo, né? Pois bem, continuei nessa insistência de tentar descobrir o que era, fizemos esse projeto até mais ou menos final de 98, em 99 eu troquei de empresa, depois de 15 anos na Gerdau eu saí, fui para uma empresa química, fui trabalhar como controller, eu fui contratado como controller dessa empresa, e para minha surpresa, cheguei lá, mais uma vez, projeto SAP, falei, não é possível, tá me perseguindo esse negócio, né? Pois bem, então vamos para o projeto SAP, fui ser key user de CO. E começamos o projeto, né? O projeto era na verdade, a empresa, né? A minha unidade era em Curitiba e o projeto ocorria em São Paulo. Então, começou aquela história, viaja, ficava a semana toda, né? Já era quase a vida de consultor. Já estava nessa linha, né? Então, cara, e esse projeto durou 2 anos, né? Os projetos eram muito mais longos, né? Naquela época, né? Realmente demorava muito tempo, né? Enfim, foram 2 anos.
Sei que no fim de 2000 a gente implementou, a gente começou isso lá no 99, no fim de 2000 a gente finalizou, que era um projeto que envolvia aquelas preocupações com bug do milênio, não sei se vocês lembram dessa jogada lá no final, né? Mas enfim, demos Go Live, a gente fez o Go Live, logo depois do Go Live já fizemos um upgrade para 4.6B, se eu não estou enganado. Já era supra-sumo da tecnologia. Já era. Ali surgiu Migo, ME21N, o Enjoy, aquela época da SAP que a gente começou a ter uma tendência a se mudar um pouco a interface de usuário, uma coisa bacana, né? Falando no final dos anos 90. Enfim, finalizamos aquilo. Chegou no final, eu como key user, eu vinha até São Paulo, ganhava os treinamentos ali, voltava para a unidade, treinava todo mundo. Então, eu me envolvia um pouquinho, né? Além do meu módulo natural, que era o CO, eu fui fazer um pouquinho de MM, um pouquinho de SD, então fui captando um pouco de cada módulo, porque eu tinha que voltar para a base e treinar a equipe, né? Bom, o fato é que terminou o projeto, quando deu Go Live, eu voltei definitivamente para a unidade e qual a percepção, né? Tinha gente sentada na minha cadeira, né? E aí? Como é que faz agora, né? Porque eu fiquei 2 anos fora, óbvio que alguém estava fazendo meu trabalho, né? Não tinha dúvida. E aí falei, cara, acho que é um momento de repensar, redesenhar. E eu comecei a procurar outras opções e eu decidi, né, deixar a empresa naquele momento e fazer uma academia. Na hora de fazer academia, faz o quê? Faz CO, SD, MM, o que faz, né? Embora minha área natural fosse mais para controladoria, eu decidi fazer MM. Fiz uma academia MM em 2000, em 2001 fiz uma academia de SD e foquei mais na logística, né? Logo na sequência, em 2000, ainda em Curitiba, fiz uma MBA lá na GV, também focado em gestão por IRPs, né? Então, assim, eu construí minha história ali, em 2000 fui para consultoria, né? De 2000 para frente, aí foi consultoria mesmo, né? Um projeto atrás do outro, até você ganhar maturidade, né? Até nesse período aí, evidentemente que eu estava apanhando no inglês, eu fui estudar, né? Fui estudar fora, aí fiquei tranquilo, fiz projeto na Alemanha, na Áustria, Estados Unidos, fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Então, assim, aí as coisas se consolidaram, né? Se consolidaram. Eu perdi aquela trava que eu tinha do inglês, que tinha um medo danado de falar inglês, hoje eu estou mais tranquilo, né? Hoje não, aí entrou realmente no sangue essa questão da consultoria. E você, quando entra para a consultoria, isso você tem 2 lados, né? Tem gente que gosta dessa adrenalina e, cara, daqui eu não saio mais, né? Tem gente que olha e fala, pô, cara, a consultoria é pesada, tem hora que você é muito cobrado, né? E desiste, vai para uma outra área, né? Então, eu gostei muito da consultoria. Eu acho que as experiências que eu tive iniciais deram uma base super grande, né? Para falar, cara, esse é o mundo que eu quero viver mesmo, né? E em paralelo, aí eu fui para o treinamento, né? Que treinamento sempre foi paixão mesmo, né? Sempre foi algo que eu quis fazer e desde muito cedo eu comecei a fazer, mesmo antes de SAP eu já dava treinamentos, né? Então já gostava da história de para frente. A parte de aprendizagem. Exatamente, sempre me atraiu muito. E aí foi, tá? Então, assim, essa história não acabou, né? A gente está aí trabalhando, né? Quanto mais a SAP inventa mudanças, mais legal para a gente que gosta de estudar, aprender, né? Se desenvolver. Eu acho que. E aí chegamos nessa história aí, estamos até hoje. Legal, da hora. Na verdade, você pegou a época, digamos assim, eu sei que várias pessoas dessa época, do começo dos anos 2000, diz que era a época de ouro de consultoria de SAP no Brasil. Porque era um tempo que tinha muito pouco especialista, se formou muita gente especialista na época, na raça, né? Não tinha nem onde buscar informação, então o pessoal aprendia na raça muita coisa. Isso até, né, eu te falo o seguinte, cara, eu tenho essa percepção da mudança de postura do consultor das antigas do consultor de hoje. O consultor de hoje, ele é um consultor Google, né? Fala, cara, deu um erro aqui na tela, ele joga no Google, ele recebe alguma resposta, né? Na época não tinha essa possibilidade, cara. Ou você testa mesmo, ou você vai ler help, ou você não sai do buraco, né? Então, assim, hoje você tem muito mais informação, muito mais integração, né? Muito mais gente conversando, fóruns enfim, gente trocando realmente informações com relação a soluções novas ou problemas, etc. E então você tem a possibilidade de conseguir essa informação mais rapidamente. Mas tem um detalhe, né? Muita informação também tem seus riscos, né? Principalmente na
nos momentos atuais, quando a SAP trabalha tantas mudanças tão rapidamente. Né? Se eu for lá no Google encontrar informação, você não sabe se aquilo está valendo ou não está valendo, né? Então, tem um certo risco isso hoje, né? Você jogar lá e acha que tem resposta para tudo, e às vezes não, né? Tem. Me acontece, volta e meia, alguém me manda uma mensagem no LinkedIn, vi um post teu de 2016, eu já digo, nossa, de 2016... Deixa para lá, cuidado. Isso daí eu não... Tem que olhar, eu não sei mais se é válida essa resposta de 2016 para um sistema de 2016. Então tem que olhar, tem muita coisa que mudou. Acho que isso é um fato importante. E eu vejo assim que é mais ou menos como você falou, a gente tem a parte do conteúdo. Conteúdo a gente tem muito mais hoje. Mas para formar alguém a gente precisa de mais, a gente precisa de um pouco de experiência, a gente precisa um pouco de pessoas também para trazer essa experiência, trazer alguns relatos. Então, acho que também a parte de treinamento se encaixa muito nisso. Não é só o conteúdo. O conteúdo a gente busca na internet, a gente acha. Agora, ter um instrutor, alguém que conhece, já passou na prática pelo problema e pode trazer uma experiência real, isso é muito mais valor do que qualquer conteúdo que a gente encontra. Sim, com certeza. É a troca de experiência mesmo, né? É assim, nada, não tem jeito, cara. Nada substitui a experiência prática, né? A hora que você vai para o projeto, você fala, tal funcionalidade funciona bem? Funciona bem, né? Tranquilo, é super 10, é aderente. A hora que você vai no projeto, você vê a realidade, entendeu? Então, aquilo que às vezes você imagina ser fácil, tranquilo, no projeto você descobre a verdadeira face daquilo, né? Se aquilo realmente você tira de letra ou é algo que você precisa se preocupar, atenção com isso. Eu sempre falo nos cursos, esse até é uma brincadeira, até eu dei essa aula na segunda-feira à noite, né? E eu dei uma aula de BP, de Business Partner, né? E eu falo, não, o BP só mudou disso para lá. Eu falei, cara, mudou disso para aquilo, sim, beleza, mas, bicho, nunca subestime esse tal de CBP, tá? Porque, assim, eu fiz alguns projetos, mas uma conversão, que eu fiz uma conversão grande, uma conversão global, cara, o BP foi, assim, extremamente crítico em termos de complexidade, por várias questões. Primeiro, era uma conversão. Segundo, o business não tinha ideia do que ele queria, né? Então, tomava uma decisão, voltava atrás depois. Falei, gente, vocês não podem voltar atrás. Se você volta atrás, você começa a desfazer o que a gente começou, né? E a terceiro problema, assim, a base original do SC era hiper suja. Então, assim, cara, o que a gente achava que era um probleminha do processo, dentro da questão do projeto, era uma ponta de um iceberg, na realidade. Né? Então, assim, a realidade mostrou que não é só uma troca de nomes, não é uma troca de funcionalidade, né? A gente tem alguma coisa mais imponente por trás, e você só descobre fazendo, né? Então, assim, a prática, ela responde muitas dessas perguntas aí. Tem que sempre passar pelo teste da realidade, né? Sim, o slide comercial, o slide de apresentação, ele aceita tudo ali, mas o teste da realidade às vezes mostra que as coisas não param de pé. O Fausto Motter, um amigo meu, consultor ZP, ele sempre fala, tem que ver se para de pé, tem coisa que às vezes não para de pé. É isso aí. Esse do BP, acho que é um ponto muito crítico que você falou, e eu vejo isso, eu falei com o Paulo Coelho, de MDG, e as empresas têm problemas de governança de dados, isso é sabido. Sim. Cadastro é uma coisa que quase sempre existe para estar desatualizado e estar ruim. Sim. Então, no projeto de S4HANA, ele é muito crítico, porque os usuários já conhecem os números dos clientes, os números dos fornecedores, aí a empresa tem que tomar a decisão, a gente fica com o número do cliente, com o número do fornecedor, quem que guia, qual informação vem da onde, e aí já começa a dar problemas com o negócio. Então, esses pontos todos são de alinhamento, mas só o consultor que já passou pelo projeto, fez a conversão, ele sabe qual é a dor de cabeça disso. Exatamente. No slide, é surpreendente, tá, né? É por aí. Tá aqui, os passos são esses aqui para fazer a conversão técnica. Tá aí, vai lá conversar as pessoas aceitar essa conversão técnica desse jeito. Aí tá o desafio, né? É por aí mesmo. E que mais você tem visto, assim, de coisas, assim, o que a gente mudou, assim, muito do S4HANA agora, que o pessoal te pergunta em treinamento e consultoria, assim, o que são as principais dúvidas que tu tem recebido? Cara, assim, às vezes, né, é curioso, porque às vezes as dúvidas, elas ainda são primárias, muitas vezes, tá? Tem gente que pergunta assim, o S4HANA são aquelas caixinhas aquelas caixinhas azulzinhas que você tem lá, né? Então, veja bem. Não, amigo, isso é o Fiori, é outra história, né? Então, assim, a gente ainda tem dois níveis, né? É perceptível isso, 2 níveis de consultores.
aqueles consultores que ainda resistem, né, que ainda pega muito pesado com essa questão da mudança, diz que o HANA não mudou nada, é tudo a mesma coisa, né, essa questão é perigosa falar isso, muito perigosa, porque na verdade não é, né. E por outro lado, você tem outros que já estão estudando mais aprofundadamente e já estão conseguindo discutir soluções em projetos. Então, tem um gap aqui no meio do cara que está transitando, sabe? O cara que está transitando da sua tradicional atuação como ECC para o HANA. Então, essa faixa de consultores, que é aquele consultor que já tem aí seus 6, 7, 8, 10 anos, está buscando essa informação, está buscando essa formação, na verdade, né? Tentando agregar essa questão das mudanças, mas ainda não conhece qual é esse universo, tá? Ainda confunde, né? Dizendo que o Fiori é o próprio S/4HANA, né? Então tem essas questões. E, assim, não que isso seja ruim, mas a informação precisa fluir mais, tá? Porque a gente não está com o S/4HANA rodando agora, ele não nasceu ano passado, ele já está há algum tempo. Então, tem muita coisa aí que ela já é do nosso convívio, né? As atualizações, as versões, as funcionalidades novas mesmo. Então, isso já é do nosso convívio, não é de hoje. Então, eu tenho percebido assim que a gente, de um lado, ainda tem dúvidas primárias, temos uma faixa de consultores que está buscando essa transição e começou a entender alguma coisa, já está melhorando isso, né? E, por outro lado, já tem gente que já está no segundo, terceiro, quarto, quinto projeto. E esses caras já sentiram algumas dores, já fizeram projeto de S/4HANA, por exemplo, lá nas versões iniciais, 16, 17, que falava que, nossa, esse HANA é muito ruim, né? Mas, de fato, né, nas 16, 17 não é o S/4HANA que a gente tem hoje, né? Faltava tudo, né, praticamente, né, em termos de atualização, né? Então, assim, as dúvidas que ainda surgem, né, muito focado nessa questão de confusão realmente de funcionalidades, e o Fiori, né, por conta da importância do Fiori dentro do contexto de um projeto, por exemplo, dentro da metodologia, você fazer os workshops baseados em Fiori, resistências de clientes com o Fiori, né? Então, ainda tem umas coisas assim que é difícil de lidar, tá? Alguns exemplos, né, de projetos, clientes que eu passei, tá? Quando a gente fez a conversão, a nossa conversão inicial ela foi técnica, né? A gente foi basicamente com zero Fiori, né? Naquele início. E esse zero Fiori, os usuários falam assim, cara, não vamos usar o Fiori, os usuários queriam conhecer, né? Ver se aquilo era legal, se aquilo não era legal. E o time de projeto da companhia falou assim, não, por enquanto não. Eu falei, tá, tudo bem, eu até entendo, vamos fazer a conversão técnica e depois que a gente der go live, a gente inicia um processo de crescimento no Fiori, né? Trazer para dentro aquilo que é legal, né? Enfim. E a sensação era o seguinte, né? Que a empresa resistia em colocar, tá? Mas os usuários já tinham visto o Fiori, eu dava treinamento de Fiori lá dentro, que era só para iniciar o processo de quebrar gelo, né? Com as ferramentas, e assim, cara, gente, eu quero isso aí, tem coisa muito legal aí dentro, né? E a empresa segurando, não, calma. Eu entendo o seguinte, né? Num momento de conversão, até faz algum sentido você converter tecnicamente sem entrar com o Fiori, entra depois, para você não perder a aceleração do processo, os usuários continuam trabalhando, né? Acelerado, etc. Você já tem a tua preocupação da conversão de dados, validação, teste de cenário, né? Então tem tudo isso. Mas assim, deu go live, estabilizou, vamos para a fase 2, e a gente começou a colocar algumas coisinhas, né? Então, eu acho que ainda tem um pouco dessa resistência, sabe? Então, são dificuldades que a gente tem encontrado, né, em projetos, por ou ter resistência natural ou falta conhecimento. Os projetos ainda serem feitos com a cabeça lá de trás, entendeu? Então, é difícil, cara, que quando você entra no projeto e você vem com uma cabeça aberta para isso, às vezes você está sozinho dentro do projeto. Eu senti isso, tá? Parecia que eu estava sozinho dentro do projeto, eu queria trazer um pouco mais e não passava, sabe? Não passava no filtro, entendeu? Te entendo totalmente. Acho que tem muita empresa fazendo aí projeto, eu brinco que é de R4, porque é um ECC fantasiado de S/4HANA. Porque não tem nenhuma funcionalidade nova, os caras querem evitar ao máximo usar qualquer funcionalidade nova, não digo nem só o Fiori, às vezes algumas integrações mesmo, porque no passado fazia sentido, né? A gente tinha muita coisa feita dentro de casa, desenvolvido como Z.
Hoje, isso mesmo. Nem sempre vale a pena eu fazer um Z. Muita coisa eu posso olhar um produto de mercado, ou uma integração simples com uma API, e é mais fácil eu deixar fora. Lógico. Mas eu vejo muita resistência da TI global com esse tipo de solução. Eu trabalho com muita empresa que tem TI global e que estão no SAP há 15, 20 anos, assim como algumas empresas que tu mencionou. E acontece que esses caras normalmente são um pouco mais resistentes a vamos usar o Fiori, vamos usar a funcionalidade nova. Não, isso aqui está funcionando há 20 anos, a empresa está rodando há 20 anos assim. Por que eu preciso disso agora? Aí eu pergunto, a tua área financeira, ela tem os mesmos problemas que ela tinha 20 anos atrás? Não, né? Então, tem alguma coisa aí que não encaixa mais no mundo, sim. Mas é essa resistência da mudança, eu falo, às vezes falta um pouco de vontade realmente de mudar, né, e trazer as melhorias. Às vezes, assim, isso é perfil de empresa, viu, Renato? Você percebe muito claramente isso. Às vezes, o head do TI ali, se ele for um cara que puxa, a coisa anda. Se ele não for um cara que puxa, a coisa não anda. Você percebe um pouco isso, sabe? É a minha sensação, tá? Não vou dizer que é uma regra, né? Mas é um sentimento que passa por aí. Você fala, depende de quem tá lá dentro puxando, sabe? E se for um cara que realmente está interessado em trazer novidades, a coisa anda mais fácil. Pelo menos está aberto a ouvir, a assistir, a conhecer, né, as coisas novas. E fala, opa, isso é legal, isso se aplica muito bem para nós, né? Por aí vai. Também vejo muito variando conforme foi o business case que justificou o S4HANA. Em alguns clientes meus, o business case era basicamente, olha, o suporte da SAP para CC vai acabar lá na frente, então vamos migrar agora, porque depois vai ter um gargalo de consultor e vai ser difícil fazer o projeto. Outros já tem um business case que não, a gente quer melhorar determinados gargalos que a gente tem em algumas áreas, e aí realmente eles já puxam mais coisas, é diferente. E tem outros clientes que dizem assim, não, a gente quer migrar, vamos garantir a parte técnica, inovação, coisas novas a gente faz fora da SAP. Isso. Então tem vários business cases. Foi esse perfil aí que a gente fez lá na conversão. Vamos tecnicamente, vamos virar e depois a gente vai pensando, Acho assim, até funciona, tá? Mas você não pode deixar esse depois para muito depois, né? Entendeu? Daqui a pouco, se a gente já mudou de versão, a gente está com outra tecnologia rodando e aquilo que você imaginava que era legal já está até ultrapassado, tá? Pode acontecer isso, né? E eu acho que o Fiori, pelo menos na minha visão de consultor, ele apanhou e apanha ainda hoje muito pelas primeiras versões. Porque os primeiros apps que saíram, tanto é que já tem muitos deles que foram deprecados, que eram ruins. Existia uma interface ruim, eles realmente não... Eles eram bonitinhos, mas eles não atendiam necessidades de negócio. Hoje, vários já foram substituídos, eu tenho apps que são bons, mas o pessoal que fez os primeiros projetos trouxe essa experiência para o mercado e fala para todo mundo, não, eu fiz o projeto, aquele app, meu Deus do céu, aquela não tem como usar. Isso vira estigma, né? É aquela coisa que depois, se apagar essa primeira impressão, é ruim, entendeu? É meio difícil mesmo. E é fácil. É bem difícil, eu vejo. Eu tento sempre falar, quando eu faço um treinamento, quando estou fazendo um workshop, mostrar assim, tem funcionalidades que são boas, tem coisas que a gente entrega que sai da caixa e funciona, tem coisas que a SAP fez e desenhou para um cenário, a empresa é de outro negócio, ou tem outra necessidade, ou tem um volume muito grande, vai ter que fazer ajustes, vai ter que automatizar alguma coisa. Nem tudo vai sair pronto da SAP. E às vezes falta também isso. Também talvez seja, às vezes, o próprio projeto não foi vendido dessa maneira. Não, isso aqui veio funcionando. Aí mostro lá, não, mas é manual aqui. Como assim? Não tem automação? O cara olha assim, não, possível. Não, mas é por aí mesmo, não tem jeito. Eu tenho feito bastante workshop até falando de algumas coisas novas da SAP. Tem alguns produtos muito bons, até para localização Brasil. A parte de nota fiscal, a SAP fez um redesenho bem grande até, substituiu o GRC. A parte de nota fiscal de entrada de automação agora tem um produto novo que funciona dentro de um framework global. A primeira vez que eu acho que eu vejo alguma coisa que é do Brasil e entra dentro de um framework global. Normalmente o Brasil é sempre fora das coisas. Então tem bastante inovação, mas o pessoal também tem que procurar treinamento, tem que procurar entender as coisas, tem que procurar experiência para fazer os projetos, porque eu vejo muita gente dizendo, não, a gente não quer fazer incoming automation com uma nova solução da SAP porque ninguém aqui conhece. Tá, mas por essa lógica, então nunca vai ser implementado esse produto. No começo ninguém conhece. Lógico. Tem várias coisas assim, e eu não sei como é nos treinamentos que vocês organizam, como que tem sido a demanda, o que o pessoal tem procurado mais saber, se é realmente só S4HANA, se é S4HANA junto com o conhecimento de negócio que vem dos instrutores, o que é normalmente o diferencial, assim, que o pessoal está procurando e diz, não, é por isso que eu vou fechar esse treinamento. Assim, deixa eu dividir isso em partes, tá? Claro.
Por exemplo, treinamentos mais básicos, iniciantes, tá? Uma academia, por exemplo. A academia é um curso que, assim, ele é pesado de se fazer, de se ministrar, de se, né, dos dois lados, né, para o aluno e para o instrutor, porque normalmente são longos, são bastante conceituais, enfim, é um curso difícil. Mas, talvez até por essa questão do mercado estar mais aquecido, de você ainda ter um monte de projeto acontecendo, esse tipo de curso tem demandado bastante. Assim, a gente fazia, sei lá, até o ano passado, até o ano passado, a gente estava, o ano retrasado, a gente fazia 2 academias por ano só, fazia no começo do ano e no meio. O ano passado já falou, já fizemos 3. Esse ano, fechando agora, 2020, já fizemos 5. Quer dizer, 5 academias é praticamente o ano inteiro fazendo. Na academia, a gente tem, ela um pouco mais espaçada, você faz em 2 meses, né, praticamente dia sim, dia não, as aulas, então 5 academias é um ano inteiro. E já tem turma para janeiro confirmada, já tem turma aberta para março, abril, então assim, a coisa já vai andando, por quê? Porque existe uma demanda bastante ainda reprimida de consultores. Agora, a pergunta que sempre se faz, o mercado está absorvendo esse pessoal, né? Porque, assim, tem gente que vem com uma experiência de negócio, de processo, já trabalhou como key user, enfim, alguma coisa já desenvolveu, mas tem gente que vem do nada, vem mudando, realmente transitando a carreira. Bom, o que a gente tem tentado fazer, né? Dando, além do suporte técnico das academias, tentando colocar o pessoal para, assim, suportar a questão de carreira. Cara, você precisa se posicionar, você precisa ter um currículo bem desenhado, tocando, por exemplo, em tópicos mais focados no SAP, em processo, do que a tua experiência anterior, principalmente para quem está transitando, né? E dando esse tipo de suporte, tá? Suporte mais na questão carreira mesmo, né? Isso tem funcionado, porque tem muita gente, por exemplo, acho que não foi essa última turma, não. A anterior, a gente tinha uma turma lá de praticamente 18, 20 pessoas. Cara, teve 7 pessoas que arrumaram emprego no meio do curso. Que a gente conseguiu alocar essas pessoas. Isso é um ótimo número, entendeu? E você fala, estão trabalhando até hoje? Estão, já completaram 6 meses de casa, já estão indo para projetos, já estão... Então, assim, e o cara não veio do negócio, ele começou a construir todo um conhecimento a partir do curso mesmo. Mas, assim, e tem gente que não dá certo, né? Tem gente que acaba aqui falando, no meio do caminho, é muita coisa, é muita informação. Então, assim, por isso que eu queria dividir isso. Existe um ponto que não depende apenas da questão técnica. Existe um ponto que depende da sua abordagem em relação àquilo. Quanto você está estudando além da aula? Quanto que você está construindo de conhecimento além da sua aulinha naquele dia? Isso é pouco. Né? Tudo que a gente faz dentro de um curso, você passa informação técnica. A partir dali, fala, olha, eu te ensinei a fazer o bolo, agora faça o bolo, né? Senão não adianta, cara. Não tem como. E aí você percebe que tem gente que entende, fala, nossa, é muita informação, eu não vou dar conta disso. Enquanto que outros encaram isso como total naturalidade. O cara sai de lá, faz 2 cursos em paralelo, depois o cara sai, refaz o curso inteiro, assiste todos os vídeos de novo. Aí você fala, é dedicação, né? Esse cara é o que dá certo, no fim das contas. Esse cara é o cara que consegue se destacar, e o próprio instrutor percebe isso, tá? No final do curso, o cara fala, ó, quando ele vai passar os nomes para as consultorias, ele fala, ó, esses 5, 6 aqui pode passar, porque vai rolar, entendeu? Com confiança. Outros ainda talvez precisam ser um pouco mais lapidados. Mas então, assim, essa questão dos treinamentos iniciantes, né, ainda está com uma demanda bastante alta. Mas por essas razões que eu estou falando, né, o mercado está aquecido, consultorias estão absorvendo, né, ainda consultores iniciantes, isso está acontecendo, não como a gente gostaria, mas está, tá? Como há muito tempo não acontecia. E por outro lado, os cursos mais avançados, né, um curso de Delta, por exemplo, que eu faço do Logísticas, do S4HANA, que tem muita coisa de novidades, né, que a gente já traz mais consultores com experiência, consultores de mercado, né, o pessoal que já tem aí uma certa vivência, certa rodagem, né. Esses cursos também são aqueles que estão sempre cheios, né? Você tem, assim, 2, 3 turmas confirmadas lá para frente. A gente está fechando, eu estou com uma turma em andamento agora, né? Eu termino nesse sábado, último dia. Eu já estou com uma turma marcada para janeiro e fevereiro já confirmadas, ou seja, tudo cheio. Então, isso é o quê? É uma necessidade de transição, aquilo que eu estava falando para você. O
Pessoas que estão transitando, já têm uma experiência e precisam transitar para cá, porque os projetos estão pedindo, estão fazendo entrevistas técnicas com esses consultores, os caras falam, pô, meu, não sei o que é best practice. Cara, eu não sei que, nunca entrei no Fiori. Entendeu? Sim. Então, a gente está percebendo isso. Esses dois polos acontecem muito, né? E tanto que às vezes você fala, cara, eu queria encontrar também algumas maneiras, né? A gente está estudando isso, de conseguir linkar, né? Fazer uma escada, uma esteira de produtos aqui, que você consiga atingir essa parte intermediária também, né? O pessoal que está começando, o pessoal que está mais experiente, mas aquele cara que já está trabalhando e precisa desenvolver um pouco mais habilidades específicas, sabe? Um cara que já é um SD, por exemplo, mas ele precisa entender um pouco mais a questão nota fiscal eletrônica, sabe? Uma questão que, de repente, o cara não vivenciou ainda, né? Ou no MM, o cara que precisa fazer processos especiais, uma consignação, subcontratação, você não encontra em todos os projetos, mas quando encontra, o cara trava. Fala, meu, não conheço isso, né? Então, assim, é uma sensação isso, né? É uma percepção de como o mercado está se movimentando. O mercado iniciante está forte, bastante forte, né? Só que ainda precisa um pouco dessa lapidação. Muita gente, Renan, sério mesmo isso, cara, entra no curso e fala, bicho, por que você está aqui? Fala, eu estou aqui porque me falaram que SAP dá dinheiro. Eu falei, meu, quem te falou isso? Nada dá dinheiro, cara, se você não ralar, trabalhar sério, nada dá dinheiro. Verdade. Nada. Eu conheço muita gente que já foi fazer curso por esse mesmo motivo. Não, mas, gente, é um equívoco muito grande. É muito grande. Não pode sair pensando que Gente, vida fácil não existe. Eu não conheço, pelo menos. Concordo, é muito importante isso daí, até da expectativa, porque a gente tem, como instrutor, tem que dizer já no começo, assim, se você acha que você vai entrar aqui, vai fazer 40 horas de treinamento, vai sair especialista, não é realidade. Conhecimento é a aplicação prática da informação, eu vou te passar a informação, agora gerar conhecimento é outra conversa. Na verdade, a gente não deixa nem a chance de ter que falar isso para ele como instrutor, porque se eu estou falando como instrutor, ele já comprou o curso, eu falo antes, tá? O comercial já fala, cara, essa tua expectativa, ela tá distorcida, tá? Cuidado com isso, porque de repente você está investindo um tempo, um dinheiro, seja lá o que for, em algo que não é o que você está esperando, né? Você faz, né? Então, assim, precisa ser dito isso, porque a gente precisa ter o nosso esforço, né, multiplicado para você sair do lado de lá com alguma base que falar, não, legal, agora vai, né? Senão não. Né? Então, eu tenho essa percepção que ainda está assim, um pouco poluído, né? A gente achando que opa, ganhei na loteria, né? Não é mesmo. Verdade. Bom, essas coisas aí acontecem, é difícil mesmo. Mas, bom, espero que seja uma porcentagem pequena hoje já, não seja mais tão grande. Eu lembro quando eu comecei com o SAP, tinha muita gente que ia fazer treinamento por causa desse, ganha bem, pessoal, calma aí, o negócio não é assim. Até porque eu sempre falo assim, se você já tem um conhecimento do negócio, de uma atividade de negócio, quer se especializar nela e procurar isso dentro do SAP, faz muito sentido e é muito mais fácil. Eu vim da área contrária, eu comecei da TI, então eu entrei e para mim eu sabia a parte técnica no começo, tive que aprender o processo de negócio. Eu tenho a impressão que isso é muito mais difícil do que para quem já conhece o negócio. É mais natural. Com certeza porque, cara, processo de negócio, cada empresa muda tudo às vezes, né? Então, assim, você tem que absorver isso e entender as variantes disso, né? Então é mais difícil. Eu entendo que seja um caminho inverso, realmente é mais complicado. Você veio do TI e virou para o business depois. Exato. Eu comecei a trabalhar com EDI, com troca de arquivo eletrônico. E aí depois eu fui trabalhar na SAP e aí me botaram lá para fazer suporte da localização, primeiro de finanças, nem era localização. Aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, Jesus, por que eu não estudei esses negócios de contabilidade? Achei que eu vi isso na faculdade, achei que nunca ia usar na vida. Aí tive que aprender na marra, assim, porque a SAP também, o suporte tem um escopo muito mais técnico, que é a parte do produto mesmo. O suporte da SAP não é para ensinar o cliente a usar o sistema, mas é para analisar o produto, ver onde tem falhas de produto. Então, é muito mais debugging, olhar a inconsistência de dados, a parte técnica, não é negócio. Isso eu vim aprendendo depois, mas é legal, é interessante.
Tanto porque daí que eu comecei no nota fiscal eletrônico. Comecei, aí me deram a chance lá, tu quer trabalhar com nota fiscal eletrônico? Interface técnica, beleza, começamos por aí. Estamos melhor, tá mais perto. Legal. E essa é uma área que, no fim, não para de crescer. No fim, hoje, é quase que uma exportação aí do Brasil esse conhecimento de fatura eletrônica. Verdade. Hoje, quase todos os países estão implementando. Basicamente, na Europa, todos os países estão implementando algum tipo de fatura eletrônica, e é uma tendência global. Legal. Além disso, acho que é um negócio, é um assunto que tem, sei lá, demanda de treinamento desde que eu estava na SAP. Eu comecei lá em 2009 e de lá para cá, todo ano tem mudança, todo ano tem novas notas técnicas, que o cara sabe de um ano, ele tem que aprimorar para o ano seguinte, porque já deixa de valer algumas coisas, outras regras são, outros campos novos vêm, então vem nesse sentido aí do aprendizado contínuo, né? Que acho que é uma coisa que é importante, a gente tem que ter essa ideia de que na vida não é mais, a gente estudou e depois a gente vai trabalhar e não precisa mais se preparar ou se aprimorar. Para quem está na TI, isso não se aplica nem 2 semanas, às vezes. E essa história, inclusive, né, da situação atual, né, das versões, essa mudança contínua, é isso, cara, está em completo movimento. Se a gente parar e falar, legal, estou tranquilo aqui, cuidado, hein, bicho. Cuidado que no próximo projeto você se estrepa. Não é fácil, não. Com certeza. Você já deu alguma olhada no S/4HANA 2022? Um pouquinho, não muito, tá? A gente acabou de fazer o upgrade nosso aqui para 2021, né? Acabou não, na verdade já está há algum tempo, agora que a gente começou a colocar realmente no ar. Eu normalmente trabalho com uma versão atrás, tá? Normalmente para não conviver muito com os bugs das novas, tá? Mas, assim, algumas coisas que eu vi na 2022 achei bacana, tá? Algumas coisas, assim, principalmente em termos de aplicativos novos, algumas coisinhas que não estavam rodando muito bem, começou a ficar mais interessante. Tá? A gente já perguntei por curiosidade, porque eu ainda não mexi, eu só vi os blogs da SAP. Eu tenho eu vi pouco também. Mas não vi ainda, assim, não peguei para mexer. A gente já tem mudanças já que vem por aí também, né? Já teve recentemente aí a mudança do período das versões, né? A gente vai ter bienal, não mais anual, que eu acho que isso retrata um pouco a estabilização, né? Eu entendo que isso já retrata um pouco, falou, já estamos começando a chegar num nível de maturidade que eu não preciso mudar tanto, né, em tão pouco tempo. E os best practices, de novo, né? Que eles devem atualizar a ferramenta, né? Pelo jeito ela vai sair do ar aí no meio do ano que vem. O Best Practice Explorer vai desaparecer. Engraçado, né? Olha, mais uma curiosidade. Na terça anteontem, é isso? Terça-noite eu estava dando uma aula de Best Practice. E aí, normalmente a gente entra no site, a hora que a gente entrou no site ao vivo e a cores, com a turma ao vivo, aparece aquela pop-up lá. Eu falei, oi? Eu falei, o que é isso? Falei, entramos lá e lemos juntos, né? Falei, cara do céu, olha aqui a gente falando de uma coisa que daqui 6 meses já vai ser diferente, tá? Então, para vocês perceberem, até foi um ótimo exemplo ao vivo mesmo, falar para vocês perceberem como está em movimento essa questão. A gente não pode se encostar e achar, falar, estou tranquilo, não. Porque essa forma, não sei, a SAP não disse ainda o que será, né, no lugar ali do Explorer, mas vai mudar algo, né, talvez uma outra ferramenta, enfim, não importa. A questão é que está em movimento e a gente precisa se alertar bastante com isso, isso é legal. Essa até eu imagino que é uma área que a SAP vai fazer uma integração, né, com o Signavio, porque a SAP tem um produto de gestão de processo, que é um produto até razoavelmente robusto. Eu imagino que eles vão fazer algum mix e já vão botar algumas coisas para dentro do Signavio, fazer algumas integrações, porque é uma área bem interessante que tem crescido muito. Gestão de processo mesmo, dentro do sistema, e eu ter todos os fluxos de desvio de processo, conseguir gerar relatórios, entender o que está acontecendo, não só a nível da transação, mas o que está no meio entre uma transação e outra. Que isso é uma coisa que hoje a gente não tem visibilidade na SAP. Mas então, essa é a tendência. Essa é a tendência. A SAP tem, na verdade, uma empresa que é parceira, que era a Celonis, que faz isso, e tem um produto extremamente robusto, e talvez a SAP não tenha comprado, porque ele já ia ficado muito grande, muito rápido. Aí apareceu o Signavio, entrou. E imagino que vai entrar aí. E vão vir mais mudanças, né? Acho que essa é a única coisa que a gente sabe, que vai mudar, que vai ter novidades. Algumas coisas que não são tão estáveis, provavelmente na próxima versão vem um pouco mais estáveis. E espero que eu também trabalhe mais na questão do Fiori, assim, algumas coisinhas de velocidade, algumas das facilidades, porque
eu vejo ainda que é um ponto que os consultores ainda têm medo. Eu conheço gente que tem medo. Não queremos usar Fiori aqui. Acho que não funciona, acho que não sei o quê, mas muito no nível do achismo. Sim. Assim, cara, o que eu diria, né? Quando a gente fala da velocidade, tá? Eu já estou sentindo um pouco mais de estabilidade nisso, tá? Se a gente voltar um pouquinho, algumas versões para trás, realmente, fala, cara, o Fiori dá uma dor de cabeça pro cara ali. Mas isso não é mais tão verdade assim. Se você tiver realmente numa máquina legal, uma máquina produtiva, você já não percebe mais isso, cara. Assim, a minha sensação, nossa máquina lá roda muito bem, mesmo em processos mais pesadinhos, né, aqueles, os analytics, né, que consomem um pouco mais, roda bem. Dá para dizer que, olha, eu acho que a gente superou um pouco essa questão. É mais carregadinho? Você está em browser, você tem aquela coisa toda da interface, a chamada, né, os serviços, etc. Mas tá melhor do que já era. Isso é evidente. Então, esse medo aí, acho que aos pouquinhos podemos deixar para depois, entendeu? Legal, e eu acho que sim, um tópico que o pessoal às vezes me pergunta, que ainda vejo muita dúvida, que talvez provavelmente parece para ti, é a questão do on-premise e do cloud. Eu já tenho muitos colegas, tem alguns grupos aí de consultores, o pessoal, estou aqui no ambiente, esse cliente aqui é cloud, não sei, não vou ter tal coisa. Vamos lá, vamos com calma, é uma indústria, tenho certeza que é a nuvem pública, porque se for nuvem privada é uma outra coisa. Aí os caras vão lá, aqui é a AWS, é a nuvem privada. Não, então vamos com calma, vamos relaxar aí que é um outro mundo ainda. Então, nesse ponto, eu ainda vejo muitas dúvidas, porque nuvem pública, eu tenho poucas empresas ainda que estão rodando, de fato, no Brasil. Sim. Globalmente, eu já tenho bastante, tenho empresa, conheço algumas aqui na Alemanha, que estão rodando nuvem pública, são empresas indústria, tem produção e tal, mas para o Brasil eu ainda conheço mais empresas de serviço. Eu vou ter que te dizer que eu não sei de cabeça nenhuma que seja uma indústria que está rodando nuvem pública no Brasil. E eu não sei te falar. Mas, eu acho sim que esse é um outro tópico que eu vejo bastante dúvidas, bastante questões, porque a nomenclatura inicial talvez fosse estar um pouco meio confusa da SAP, do que era o REC, depois que virou nuvem privada. Então, essa área ainda vejo bastante dúvida. E hoje eu até tenho interesse, eu queria aprender um pouco mais de nuvem pública, eu estou mexendo num sistema de nuvem pública, mas ainda é um outro mundo, assim, é bem diferente para quem era consultor de ECC, que veio para o S4HANA e que agora olha a nuvem pública, no qual eu não consigo nem criar uma conta do Razão, porque eu quero. Então, eu não sei como tu vê isso, se tu já viu algum cliente, algum treinamento aí, o pessoal perguntando sobre nuvem pública. Não, cara, a única experiência que a gente teve com nuvem foi um suporte de 2 dias que a gente fez por um colega, inclusive, num projeto em Portugal. Mas foi assim, realmente, falando, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, a gente entrou para olhar juntos a gente foi tentando chegar à nossa conclusão, resolvemos até o problema lá, mas é uma restrição absurda, tá? Eu não conseguia realmente fazer quase nada ali, né? Então, eu falei, cara, minha perspectiva é que você não deve fazer isso, você deve usar realmente o standard proposto, porque você pode até tentar mudar esse tipo de configuração aqui, mas, cara, eu não sei onde é que você vai estar afetando, eu não tenho esse know-how, eu nem conheço qual que é o teu ambiente aí para te falar isso. Falei, olha, calma, né? E, de fato, ele acabou depois não fazendo aquilo, né? Mas a configuração que ele queria fazer lá. Mas eu acho que, assim, é um pouco mais, não, bastante mais, né? Restrito, né? As tuas ações. Eu acho que esse desenho, ele encaixa bem para você aplicar o standard, certo? Então... Ele tem muito espaço para customizar algumas coisas. Então, é uma mudança, assim, de jeito de pensar até para o consultor, porque normalmente a gente já sabe, assim, isso aqui não é atendido, aqui eu faço um enhancement, ou aqui a gente cria uma tabela Z, ou aqui a gente cria um programa Z. Calma aí, lá na nuvem pública não dá para fazer nada igual. Disso, não esquece. Tem que copiar e colar a mesma solução. Eu chutaria dizer que, assim, é produto para usar o standard. O standard tem que ser fit para aquele negócio. Tem que ser, né, na prática. Assim como também a gente tem começado a sentir os próprios clientes falando isso do on-premise, né? Quando você fala, as melhores práticas, o Fiori, etc. Não, gente, a gente vai fazer todo um processo back to standard e vamos usar o standard. Eu tenho visto muito movimento nesse sentido. E eu acho ótimo, tá? Eu acho fantástico. Realmente,
tentar explorar aquilo que você tem de padrão mesmo no sistema e, cara, customizar o extremamente necessário, né? Eu acho que a gente teve experiências no passado com esse C, né, de empresas que completamente implementaram um Z, né, e isso custou caro depois lá na frente. Custou caro pra caramba. Retroagir daquilo que você constrói é muito difícil, né? Porque você já está acostumado, seja um Z bom, um Z ruim, é um Z, né? Que você mais na frente você vai ter uma necessidade ali, num upgrade, uma troca de versão, isso vai pegar de alguma maneira. Então, assim, essa é uma tendência interessante, eu gosto muito dela. E a gente sempre, lógico, como consultor, tenta, né, vender o standard para o teu usuário, né? Às vezes você não consegue, mas você sempre tenta vender o standard para o teu usuário. Eu acho que isso é uma tendência legal, que está rolando bem. Tá? Tenho percebido bastante isso em projetos, ou pelo menos em discussões com o pessoal do TI, fazer uma volta forte para o standard. Tá? Eu acho que ótimo movimento, na minha opinião, né? É importante, principalmente pela suportabilidade. Eu faço bastante upgrade e a gente vê muito ajuste de spawn, muita coisa que deixa de funcionar em teste integrado, muita interface que precisa ser refeita numa versão nova. Então, é complicado, né? É sempre a análise aí do custo e do benefício. Claro. E, Elton, bom, eu tenho uma curiosidade, eu queria perguntar um negócio assim, seguinte, eu tenho perguntado para quase todo mundo que conversa comigo assim, uma dica que você daria lá para o Elton de 98, que você não sabia lá e você sabe hoje. O que tu pode dar de 20 anos de experiência na frente para alguém que está começando aí como consultor? Olha, cara, não sei se é uma dica, um conselho, acho que não sei dizer exatamente qual é o termo para isso. Mas eu diria o seguinte, Renan, a minha trajetória sempre foi pautada demais em autoestudo. Demais, 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 demais. Eu nunca parei de estudar em nenhum momento nesses 20 anos. Nunca, tá? E quando você se acha bom em algum assunto, algo está errado. Será que eu estou bom nesse assunto? Eu estou até naquele nível que eu estudei. Certamente eu posso avançar. Nunca estarei bom em algum assunto, né? Então, assim, o meu ponto de vista a gente só consegue se desenvolver, vou até dar o gancho naquilo que eu falei, né, dos alunos que chegam achando que vão fazer um curso de SAP e ficar rico, né? A minha percepção é assim, a gente só cresce realmente com o SAP engajado no estudo, no trabalho forte, realmente, tá? Não pense que você vai, estou com uma dúvida, jogar no Google, estou com outra dúvida, vou ligar para o consultor, meu amigo, não. A gente até pode fazer isso, ok? Mas o teu primeiro passo é realmente buscar soluções dentro da tua área de atuação, da tua área de trabalho. Porque a hora que você acha a solução para aquele teu problema, numa configuração, num teste ou numa ideia de solução, qualquer coisa que você aplica ali, nunca mais você vai perder isso da sua mente. Não vai. Isso vai realmente te acompanhar por toda a tua carreira. Então você vai aprender de verdade, essa que é a verdade. Você vai aprender de verdade. Né? Costumo dizer que buscar soluções fáceis para problemas difíceis, na próxima esquina você encontra um problema maior e você não vai conseguir sair dele. Porque você não engajou a experiência do passado para poder somar isso e depois você conseguir sair daquele próximo problema. Né? Então, assim, se é para dar um conselho, uma dica, eu diria sempre para qualquer consultor, qualquer nível, né? A gente não pode estacionar, a gente não pode parar, tá? Eu preciso sempre estar estudando e a hora que eu achar que eu estou, entre aspas, bom num determinado assunto, peraí que eu vou olhar para esse assunto do lado aqui. Porque aí eu vou começar a somar outras coisas no meu entorno e aí sim seu conhecimento começa a efetivamente se tornar maior, né? De uma forma um pouco mais ampla, holística, olhando para ela como se fosse olhando por cima, né? Eu estou conseguindo ver o meu problema aqui, mas as integrações, se eu mexer aqui eu vou afetar o finance, se eu mexer aqui eu vou afetar a logística, entendeu? Essa visão mais integrada, essa visão maior, de cima, tá? Então, a dica a gente precisa realmente estudar, tá? Estudar soluções, estudar os problemas e aprender a resolver os problemas, buscando realmente informações consistentes, como eu falei. Tentar trabalhar com standard. Cara, mesmo que se o standard não atender 100% aquilo que você está buscando, que o teu cliente está te pedindo, cara, o standard vai até aqui, tenha certeza de dizer isso para ele. O standard vai até aqui. Se esse standard que vem até aqui te atende, fechamos o assunto. Se não, talvez a gente tenha que fazer um enhancement, alguma coisa ali. Agora, o conselho eu preciso de fato, construir uma carreira baseada em conhecimento.
Não é baseado em marketing, em blá, 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 em política, não. Baseado em conhecimento. Acho que aí sim você chega nos seus primeiros anos de experiência com consolidação. Chegando lá, falar, legal, eu vou para qualquer projeto seguro. Lógico, eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vai ter coisa que eu não conheço, vai ter coisa que eu não sei, vai ter coisa que é a primeira vez que eu vou fazer, mas o meu enfoque para resolver aquele problema é diferente, sabe? Você chega com a segurança que você tem para resolver aquilo e sabe também onde buscar resposta para as coisas. É isso que eu diria, gente. É realmente preparação baseada em conhecimento, porque o SAP é imenso, né? O dia que você encher o saco do seu módulo, você fala, eu quero aprender mais, você muda de módulo, aprende tudo de novo, cara. Uai, nunca vai acabar, né? É verdade. Oh, já fiz uma vez. Né? Eu comecei, na verdade, como FI, depois fui para nota fiscal, mudei para o fiscal, hoje eu estou fazendo localização, mas é mais ou menos como você falou. Não tem como parar de aprender e não tem como evoluir sem buscar o conhecimento, sem aplicar, na verdade, o que você consumiu de conteúdo. Então, tem que procurar um sistema, tem que testar as coisas. Eu sempre falo para os clientes, às vezes para o consultor, como é que funciona isso aqui? Não sei, vamos fazer um teste aqui, vamos ver, a gente divulga, a gente olha o programa. Ninguém sabe tudo, cara. Vamos testar que a gente descobre, mas é assim, é fazendo, é arrastando. Achei muito legal a tua colocação, eu concordo 100% com ela. Acho que nossa conversa aqui foi da hora, eu gostei de conhecer. Legal. E ia perguntar como que o pessoal te encontra, te procura, é Instagram, é LinkedIn, é o site da Creative, o que é o jeito mais fácil? Todas as formas, tá? Assim, eu tô no LinkedIn, né? A gente tá no Instagram também. Tem o e-mail da própria Creative, pode mandar um e-mail direto pra gente, ou acessar pelo site, também tem o contato por lá, né? E, enfim, qualquer contato pode me mandar por e-mail, ou até mesmo pelo meu celular, né? Não tem problema, não. Tranquilo, então. A gente se fala. Valeu, muito obrigado. Agradeço de novo pela participação. Foi muito boa a conversa. Valeu aí. Eu que agradeço a participação, o convite, né? É uma honra, é um prazer estar aqui contigo, falando para essa galera aí. E vamos junto, vamos para cima. Quem sabe a gente faz alguma coisa junto esse ano que entra aí, vamos fazer mais um evento, alguma coisa, vamos promover algo, vamos mexer esse mercado, cara. Vamos mover essa comunidade. Acho que é importante sempre te mover a comunidade. Valeu então, Elton. Obrigadão, tá cara. Bom? Cara, um grande abraço para você aí. Tchau. Até mais.